queremos abençoar a sua vida, queremos declarar que o Senhor possa derramar abundantemente do seu favor, da sua graça sobre você, a sua casa, os seus queridos, né? Nós louvamos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos nessa manhã junto com você e juntos possamos assim crescer, sermos edificados e glorificarmos aquele que é o autor e consumador de todas as coisas. Jesus Cristo, o justo, o amado das nossas vidas, é a Ele que tributamos toda a glória, todo o louvor nesta manhã, e Ele seja exaltado, né, e glorificado, e saia dos nossos lábios, sabe, como um fruto de gratidão nos nossos corações, esse louvor bendizendo, porque é só por Ele, todas as coisas são dele, para Ele, e é Ele merecedor então dessa glória, desse louvor, né? E sempre comigo nessas manhãs aqui o pastor Ademar Guerra, nosso voz de trovão. Estamos aí, né? E o pastor Rogerinho. Olá, tudo bom? Na bênção, graças a Deus, juntos aqui, né? Podemos assim honrar e glorificar o nosso querido Deus. Hoje nós temos um tema que às vezes até me desanima, vou te contar, viu, Guerra? Estou até desanimado já, Bia. É mesmo? Cuidado que se contagia. Não vamos ficar desanimados. Isso pega, né? Isso pega. Superar o desânimo. Isso. Ok? Então presta atenção. E você que ligou e está desanimado, hoje acabou. Nós vamos dar um basta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, né? Lá em 1 Reis 19, de 4 a 10, nós temos aqui. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, comeu, bebeu e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse, levanta-te, come, porque muito comprido te terá o seu caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio ele e diz, que faz aqui Elias? E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e buscam a minha vida para atirarem. Né? Nós temos aqui Elias, realmente depois de uma grande batalha, de uma grande vitória, debaixo de uma ameaça, de uma pessoa, né? Ele venceu lá no 800 e tantos profetas, 850, e depois de tudo isso, ele recebeu uma ameaça de uma mulher, Jezabel, e aí veio o desânimo sobre ele. Não é? Muitas vezes o desânimo vem por desgaste, por cansaço, ou talvez por medo, ou para a pessoa se deprimir debaixo de ameaça. Então nós vamos falar sobre isso hoje. A nossa tendência é de agirmos como estamos nos sentindo por dentro, sendo assim, precisamos tomar muito cuidado com o desânimo. O desânimo enterra muitas minas em nosso caminho. Então hoje, né, nós vamos aqui, né, o primeiro item, o que o desânimo faz? Prejudica a nossa autoimagem. Primeira área, né? Primeira área. Nós queremos já disponibilizar os nossos canais de comunicação com você, né, para tratarmos desse tema, que é importantíssimo, né, através do 3209-3301, que é o nosso atendimento eletrônico. Você faz ali a opção número 1 e deixa então a sua pergunta ou mesmo a sua participação a respeito deste tema, né? Ou você pode ligar para o 3253-3320, que é o nosso telefone ao vivo. Aí você pode então ligar e vai ser atendido pela nossa produção. Ou pelo WhatsApp, o 8402-9756. Sempre lembrando, a gente tem repetido isso,
que não tem como nós interagirmos com você pelo WhatsApp. Então, assim, você manda a sua mensagem ou a sua pergunta a respeito do tema e, dentro do possível, a gente vai colocando aqui e vamos respondendo ao vivo, tá certo? Então, ainda tem algumas pessoas que dizem assim, olha, me responde, como é que eu faço isso? Não dá, não é assim, me manda isso, não dá pra gente fazer, tá joia? Então, aí você manda a sua participação, dentro do possível a gente vai falando e tem vindo, graças a Deus, muitas participações, mas a gente tem que eleger algumas aqui, tá certo? Então não dá para falar de todas que entram, porque são muitas, mas graças a Deus por isso, né? Então queremos falar sobre esse tema a respeito aí do desânimo, reverendo Rogerinho Alzeiro. Oh. Mas o Guerra, quando começou a falar, e o texto se refere à vida de Elias, e aí a gente tem, né, realmente o deslumbre de uma situação onde Elias se sentiu extremamente desanimado. Nós entendemos que havia um desgaste, Sim, né, um desgaste emocional, até mesmo uma batalha que se travou tanto no ambiente espiritual quanto físico. Então havia um desgaste espiritual porque ele confrontou né, forças espirituais e uma guerra espiritual muito grande. Havia o cansaço físico, Sim. né, porque ele vinha de um cansaço físico. Quando a gente pensa nesse cansaço físico, imagina ele correndo na frente, saiu depois de Acabe e alcançou correndo Acabe, que estava andando no carro puxado por seus cavalos. Então, é uma pessoa que estava vindo, né, de uma batalha espiritual, de uma demanda física, de um desgaste emocional, de um punhado de situações. E isso normalmente gera desânimo, não apenas por causa de uma situação de alma, mas por um acúmulo de situações. Sim, com certeza. Né? Acúmulo tão grande que permitiu que, mesmo diante de uma tão grande vitória a nível espiritual, ele se sentisse cansado e desanimado, como estava nesse momento. Exato. Né? Então, agora, é uma coisa muito interessante, Rogério. Mas, Rogerinho, mas a primeira coisa que colocou foi a questão que afeta a nossa autoestima, você colocou? Isso, autoimagem. Autoimagem. Exatamente. Né? Então, o desânimo, ele vai afetar a nossa autoimagem. E aí tem aquela questão, né? Aquilo que eu estou comunicando e aquilo que eu estou sentindo. Sim, e a nossa tendência é o quê? Comunicar o que estamos sentindo. Normalmente a expressão facial vai ser colocada diante do meu interno. A voz, a perspectiva. Todas as formas de comunicação. Aí né? vai impostar a voz corporal, né? Tem uma arte cênica aí total, né? Mas completa. Afeta demais, verdade isso. E essa relação da comunicação com o sentimento é exatamente isso que nós estamos abordando logo aqui. Com certeza. Né? Qual é a tendência? A tendência é nós agirmos de acordo com os nossos sentimentos. Por quê? Porque a tendência é que nós comuniquemos aquilo que estamos sentindo. Sim. Então, aí vem... né? Então, e o pior de tudo é que, do mesmo jeito que eu comunico aquilo que eu sinto, a partir do momento que eu comunico, eu reforço o sentimento. Então, é uma via de mão dupla. Então, eu comunico o que sinto e o que eu sinto reforça a minha comunicação. E fica essa relação como se fosse uma interdependência. Sim, né? Entre a comunicação e entre o sentimento. Ô, Rogerinho, nós temos uma participação aqui, a irmã pede para não se identificar, nós vamos respeitar. Ela diz assim, sou evangélica, mas o meu esposo não. Já cantei no Ministério de Louvor da igreja, mas já estou afastada faz tempo. E quando estou no ministério, sempre ficava com idas e vindas. Às vezes com motivos e às vezes sem.
Quando estou no ministério, minha vida espiritual vai até bem, mas quando não estou, por exemplo, como agora, fico muito pior. Exemplo, quando vou a uma vigília na igreja, não me sinto bem, com vontade de sumir da vigília. Quando acontece isso, fico achando que estou com espíritos de perturbação e ainda acabo descontando no meu esposo. Bom dia, pastores amados. E aí? Eu vou começar de trás para frente. Isso. Então, o descontar no esposo realmente pode ser uma saída que emocionalmente você tem para justificar o seu descontentamento pelo fato de você servir ao Senhor e Ele não. Você pode, até mesmo inconsciente, estar lançando sobre Ele uma responsabilidade, que é uma responsabilidade, a princípio, pessoal. Mas fica aquela coisa, mas se ele estivesse comigo, eu estaria mais animado. Já que ele não está comigo, ele fica puxando para trás. Ela mandou aqui uma errata aqui. O esposo ele é evangélico também. Ok. Só que não acompanha, provavelmente, o mesmo nível, né? Isso, o mesmo ritmo. Então, uma das coisas que nós precisamos separar, e isso vai te ajudar muito, é que a sua atitude, principalmente em relação a Deus, não pode depender do posicionamento e da atitude do seu cônjuge em relação a Deus. O ideal é que estejam juntos, que estejam um ao outro ajudando e sustentando um ao outro, caminhando juntos. Mas e se isso não acontece? Porque ele não está, eu vou deixar de estar. Porque ele não vai, eu vou deixar de ir. Se ele cair no buraco, você vai cair atrás. Se ele fizer a opção de virar as costas para o Senhor, você também vai virar. Então, há uma responsabilidade pessoal, né? Então, esse sentimento que muitas vezes pode te levar a ficar irritada com ele, pode ser algo até inconsciente, por culpá-lo ou por querer que ele te dê uma ajuda ou te motive e você não encontra isso nele. E aí a sua forma pode ser essa de estar tentando puni-lo por não fazer aquilo que você espera que ele faça. Então, essa é uma situação que você precisa vigiar mais. Ele não tem responsabilidade com relação à sua posição diante de Deus. Estou falando isso pelo ponto de vista seu. Claro que como sacerdote do lar, ele entendendo essa posição diante de Deus, ele vai assumir a sua posição diante de Deus e como sacerdote, ele é responsável. Mas se ele ainda não assumiu isso, você não pode colocar mais essa carga sobre ele e esconder por trás disso. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Eu queria colocar só duas citações. Tem mais um ponto sobre isso. Então, aí, segura aí. Né? Sobre esse caso, você ia falar outra coisa. Porque eu comecei de trás para frente, isso, né? Rapidinho, porque a gente está chegando muitas perguntas. Aí, a outra situação é o seguinte. Esses desânimos na vida espiritual, eles podem acontecer? Podem. Elias era um homem de Deus e ele se sentiu desanimado. E ele chegou ao ponto de falar que queria a morte. Agora, quando nós estamos assim, o que nós precisamos fazer? Nos refugiarmos no Senhor. Nós precisamos buscar o ânimo no Senhor, a alegria no Senhor. Precisamos focar nas promessas do Senhor por nós, para nós. Precisamos buscar a alegria do Senhor, que é a nossa força. Precisamos permitir ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Agora, esse desânimo, ele pode ser, inclusive, causas de outras situações não resolvidas, tanto emocionalmente quanto espiritualmente, e que elas precisam ser avaliadas. Então, eu não sei onde a senhora mora, mas se morar em Belo Horizonte, passa lá na clínica. Não, ela mora lá pro lado de Goiás. Então... interior de Goiás. Mas vale a pena rever, né? Mas mesmo assim pode vir aqui, né? Não está impedida de vir, não, né? É verdade. Nada impede. Deixa eu falar aqui mais uma, que é essa daqui de Belo Horizonte, assim. Oi, amados, eu sou a Miriam, já participei antes. Hoje meu coração está doendo muito
com muita saudade do meu esposo que foi embora há 3 meses. Por favor, orem, peço ao Senhor para fazer um milagre de restauração. Nós vamos orar, viu, Miriam, no final do programa, pedindo que o Senhor faça a vontade dele, né, sobre a sua vida e do seu esposo. Nós temos uma outra participação, DDD 73, diz assim: bom dia, não perdi o programa Clínica da Alma quando morava em Bacabal, Maranhão. Agora estou morando na Bahia e estou ligada aqui com a Clínica da Alma. Vocês são 10. Obrigado. Deus abençoe a sua vida. Né? Queremos continuar sendo canal de bênção. Né? E aí? Amém. Não, eu queria colocar só uma questão aqui, negócio do desânimo, que o anjo chegou ali para Elias e colocou o pão e a água. Ele tornou a dormir. Sim. Aí ele tornou a acordar ele e aí já deu uma missão para ele. Ó, você vai caminhar 40 dias e 40 noites, que para quem está desanimado, falar assim, você vai caminhar 40 dias e 40 noites, não é muito ânimo não, né? Para quem está desanimado. Okay. Né? Muitas vezes a proposta para você que está desanimado é exercitar. Não é? Falou, você vai caminhar 40 dias e 40 noites, que aí você vai ficar acordado, ligado, porque tem algo melhor para você. Né? Muitas vezes você está desanimado, talvez a bênção, ela está perto. Isso. Não é? Está próxima e você desanima. Nós temos uma aqui, ó, uma participação, desculpa te cortar, mas não tem erro, não. Bom dia, paz do Senhor. Meu nome é Brisa e moro no Palmeiras, aqui de Belo Horizonte, bairro Palmeiras, né? Quero saber, estou andando cansada e desanimada por causa do tempo de esperar. O que posso fazer? Não sei mais o que fazer. Sou convertido há 2 anos. Obrigado e vocês são bênçãos demais. Obrigado, Brisa. Esse é um cansaço que muitas vezes as pessoas, né, estão enfrentando. Cansados de esperar, aguardar a promessa, a resposta, o manifestar de Deus, a transformação, às vezes, da nossa vida, né, em áreas da nossa vida. E essa espera, muitas vezes, essa caminhada, ela pode ser cansativa, né? E foi o que o pastor Guerra falou, ou seja, sabe, às vezes a resposta está às portas. E normalmente é quando nós já estamos no limiar de chutar o balde, né? Uma expressão muito popular, né? De não dá mais, não aguento mais esperar, sabe? Mas esse entendimento que nós temos que ter, experimentar, sempre trazendo à memória aquilo que nos dá esperança, diz as Escrituras. Né? Então, o que nos dá a esperança? De saber que o Senhor está conosco, de saber que Ele jamais nos abandonará, de saber que Ele tem a resposta certa para todas as coisas das nossas vidas. Então, essa é aquilo que precisa nos motivar, trazendo sempre à memória esses textos da Palavra de Deus, que são textos, promessas divinas, que geram em nós esperança, geram em nós confiança, geram em nós essa certeza de que Ele está conosco e nós estamos firmados na rocha eterna. Né? E quando nós temos essa convicção, nós podemos enfrentar as tempestades, as incertezas e muitas vezes esses momentos de solidão, esses momentos de achar que está demorando demais, que Ele esqueceu de nós. Né? Quando você leu a participação aí agora, Rogério, me lembrei da situação de Abraão e a situação de Sara. Eles tinham uma promessa muito clara, né? Mas foram vendo o tempo passar e foram vendo as impossibilidades, foram cansando do tempo de espera. E aí, esse cansaço com relação à espera acabou fazendo com que eles tomassem uma decisão precipitada e gerasse Ismael. Então, e o que isso possibilitou? Possibilitou ainda mais um tempo, né? Criou mais ainda um tempo para a manifestação de Deus. Porque depois que houve, né, essa situação entre Abraão, Sara e Agar gerando Ismael, o Senhor passou um tempo sem falar nada com Abraão. Então, muitas vezes, esse momento
que nós estamos na espera é exatamente a prova que o Senhor está nos colocando antes de fazer com que a bênção que Ele tem para nós seja concretizada. Exatamente. Então isso faz parte, é o teste do tempo. Não é? E nós precisamos muitas vezes passar por esse teste do tempo. Precisamos muitas vezes continuar ali na nossa posição, crendo e na esperança de que virá e não tardará. Agora, é o tempo do Senhor e nós, sendo aprovados, vamos realmente ver o cumprimento da promessa. Amém. Eu só queria deixar um versículo para a Brisa aqui, que está em Jó 14:7, que fala assim: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Amém. Glória a Deus. Nós temos aqui uma outra participação, lá de Arame. Moro em Arame, Maranhão. Olá, pastores, paz do Senhor, meu nome é Daiane. Aí, Daiane. Amo esse quadro Clínica da Alma, que o Senhor continue abençoando vocês para continuarem nesse ministério, ajudando muitas vidas a serem restaurados. Amo vocês. Cita meu nome aí. Ok, estamos citando o seu nome, Daiane, viu? Obrigado pela sua participação, Deus querido. abençoe, O Senhor te abençoe ricamente, viu? Voltando, Guerra, na questão, né, Da autoimagem. autoimagem. Essa autoimagem, ela tanto vai ser reflexo daquilo que nós estamos sentindo, como ela também vai reforçar os nossos sentimentos. Sim, com certeza. Porque né? olha como é interessante. Se eu me sinto abatido, né, triste, desanimado, e eu vou demonstrar isso, o que as pessoas ao meu redor vão fazer? Elas vão começar a observar a comunicação que eu estou fazendo. Sim. Ai, você está triste. E aí chega exatamente reforçando aquilo que eu já estou sentindo. Tá. Com certeza. Né? Vai gerando mais desânimo. Ai, não fica assim, por que você está triste? Por que está acontecendo com você? Olha, e essa pergunta, o que está acontecendo com você? Pronto. Aí deu. Olha, Isso dá espaço para pano para manga. Muito pano. É a porta que se abre para o derramar das más circunstâncias. Tá doido, puxa. Não é? Aí puxa mesmo. Tem uma pergunta aqui interessante, aqui de Belo Horizonte, do Barreiro de Cima, do Wellington. Ele diz assim: Elias foi alimentado pelo anjo do Senhor quando estava desanimado. Sim. Aí ele pergunta: que alimentos temos ao nosso alcance para os desânimos que às vezes nos assola? Pergunta muito boa. É interessante a pergunta. Pão da vida. Exatamente. Jesus. O que Elias comeu? Pão e água. E água. Quem é a água da vida? E quem que é o nosso E pão? quem é o nosso pão? Aquele que tem sede, vem a mim e beba. Aquele que tem fome, vinde a mim e coma. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Então, Jesus, ele é realmente esse alimento, principalmente na hora que estamos desanimados, na hora que quando encontramos abatidos, quando estamos assolados por circunstâncias que muitas vezes impedem a nossa visão até mesmo das promessas. Sim. E isso é uma coisa, Guerra, que a gente precisa tomar muito cuidado. Com certeza. Não é? Com certeza. Circunstâncias contrárias, opressão, um punhado de coisas que vêm e de repente você não consegue transpor tudo aquilo e enxergar lá na frente a promessa de Deus para nós. E aí, nesse momento... uma muralha, né? Exatamente. Porque você não vai conseguir enxergar o outro lado. Não consegue ver. Tem que derrubar essa muralha. E aí, sim, pega, escala a cruz, lá no topo da cruz, você vai conseguir ver a promessa que o Senhor tem para você. É verdade. Porque aí você vai estar sendo suprido e alimentado para caminhar o necessário. Agora, é interessante e vale a pena ressaltar, dependendo do nosso desânimo, não vai resolver apenas uma alimentação. Nós precisamos recorrer a mais de uma vez no mesmo alimento.
Foi isso que aconteceu. Elias estava Duas tão vezes. desanimado que o anjo serviu pão e água, o que ele fez? Dormiu. Mas ele recebeu de novo a mesma porção Então, pela segunda vez. E aí sim ele foi revigorado para caminhar. Então, muitas vezes a gente está tão desanimado e come aquele bocado, e aquele bocado não é suficiente. não, aí Não é? dá sono. Gente, nós temos a participação aqui de uma pessoa muito especial, cujo nome dessa pessoa é Rogério. Oh, esse nome é... Esse nome poderoso. Esse nome... O Rogério lá de, não diz aqui, mas o DDD 98. E ele diz assim, ó, pastores, eu queria saber que mesmo eu não sendo crente, eu poderia por acaso receber uma mensagem do Senhor, quer seja em sonho ou mesmo uma visita do Senhor? Não é a pergunta dele. E qual o livro da Bíblia que nos ensina a ter um relacionamento amoroso e correto com Deus? Oh. Legal, viu? Olha, Rogério, você pode e todos nós recebemos. Porque o Espírito de Deus, ele nos comunica e nós só entendemos a necessidade de Deus porque Deus se comunicou conosco primeiro, trazendo dentro de nós essa necessidade de irmos a Ele. Então, nós só vamos até Deus porque Deus gera em nós, através dessa comunicação dele conosco, através do seu Espírito, de uma necessidade de irmos a Ele, de uma necessidade de salvação, de uma necessidade de paz, de uma necessidade de perdão, de convencimento de pecado. Isso tudo o Senhor nos comunica, antes mesmo de nós tomarmos uma decisão. E é por isso que nós vamos a Ele. E essa revelação, ela pode vir para você das maneiras mais inusitadas, porque Deus é que sabe como Ele vai te comunicar isso. Exatamente. O próprio desejo seu de estar querendo ter esse relacionamento com Ele, você pode ter certeza que já é a comunicação dele para você. Já é. Porque o homem natural, ele não tem desejo de se aproximar de Deus. Esse desejo é Deus que gera em nós. Exatamente. Né? Agora, um livro que eu normalmente indico é o Evangelho de João. Ali você vai ter uma revelação de quem Jesus é, uma revelação do que Jesus pode e uma palavra através de João com muito amor para você. Exatamente. Então, o Evangelho de João é um livro excelente para você ler todos os dias e mais de uma vez e mais de uma vez. E a água viva que a gente acabou de citar aqui, que João mesmo diz, né? Aquele que tem sede, vinde a mim e beba, e você vai ler isso lá em João. À medida que você for lendo o Evangelho de João, essa água viva vai te suprindo. Amém. Né? O bom é que ele perguntou da Bíblia qual o livro, né? Então, eu também eu concordo, e João é o caminho, né, de todos os livros aí. Antes do pastor Guerra passar para o próximo ponto, senão nós não vamos sair. Não, eu estou até desanimado. Já está desanimado? Eu estou desanimado de passar. Nós vamos ter muitos pontos aí, a gente vai, na realidade, acabar falando o restante da semana sobre esse tema. Mas nós temos aqui a participação do Edivaldo, de Rondonópolis, Mato Grosso. Ele diz assim, ó, Deus tem me abençoado, mas ultimamente estou passando por um desgaste emocional, físico e espiritual. Socorro, né? Orem por mim, nós vamos orar por você e por outras pessoas também que estão enfrentando essas lutas, né? Nesses tempos, nesses dias. Porque, querendo ou não, afetou o físico dele, então somatizou, né? Então você tem que tratar também dessa questão de somatização. Né? A gente ora por você e tudo, mas você tem que procurar, né, um tratamento aí para você recuperar a sua parte física, que já te desgastou fisicamente, tem que ser recuperado, tá? Eu acho que você deve procurar até um médico, tá? Para te, né, olhar isso aí, talvez já afetou algum órgão seu e tudo, no desgaste, então procure para recuperar a sua área que desgastou, tá? E trabalhar o emocional aí, em nome de Jesus. Tá? Deus já está operando na sua vida aí, em nome de Jesus. Nós temos uma outra participação, a Lucinéia, DDD 17, deve ser interior de São Paulo, diz assim, ó, amém, hoje estou me sentindo assim,
Eu me chamo Lucinéia, sou cristã, só que faz 5 meses que minha irmã faleceu. E desde daí, então, me sinto assim, passando por problemas financeiros e não quero me sentir assim. Porque todos os dias que a depressão, dias que a depressão, sinto depressão, deve ser, o que eu faço? Orem por mim, a paz. A perda de um ente querido, e sempre traz tristeza, é claro, é óbvio, traz abatimento, né? E dependendo como que era essa relação, né, o nível dessa relação, às vezes pode, sabe, gerar um abatimento, uma tristeza no nosso coração por algum tempo, não é? Isso é normal, não tem nada de anormal nisso, não é? Chorar, alguns momentos vem o choro, em alguns momentos do dia a gente é pego assim, sentindo a falta daquela pessoa, isso não é problema, isso é normal, não é? Agora, o que não pode acontecer é de a perda de alguém, não é, que nós amamos, fazer com que nós simplesmente desistamos de viver, que nós simplesmente, sabe, abandonemos a nossa própria vida, os nossos sonhos, os nossos projetos. Então, aí existe um problema que precisa ser trabalhado, não é? Nós chorarmos, nós ficarmos, sabe, talvez por um tempo, assim, abatidos, nós somos seres humanos, né? O Senhor Jesus nunca, sabe, nos excluiu do povo sentir dor normal como seres humanos, né? O Senhor entendia isso, ele entende isso. Então, agora, o que não pode acontecer é nós, sabe, tentarmos simplesmente matarmos a nossa vida em função da perda daquela pessoa, entendendo que o Senhor vai trazer o consolo, que o Senhor vai reparar isso no nosso coração, mas nós precisamos continuar focados naquele que é o autor e consumador de todas as coisas das nossas vidas, que é Jesus, tá bom? Então, se você não está conseguindo lidar, elaborar com a perda, você precisa de uma ajuda de um profissional, não é? E aí, onde você mora, eu não sei, né? Com certeza, inclusive você vai encontrar profissionais capacitados e talvez até profissionais cristãos que vai te ajudar ainda muito nessa perspectiva espiritual, com uma base espiritual, que isso é importante, não é? Vamos para outro ponto, Guerra, senão... Leva-nos evadir das nossas responsabilidades. É Essa a questão parte, da escora, né? A escora, Aí, as muletas. gente, as muletas, isso mesmo. E acaba levando mesmo, né? E até uma transferência, né? Nesse caso, né? Acaba transferindo porque o desânimo leva. Ô, Guerra, é aquele negócio. Se eu estou desanimado, o que eu mais quero? Que alguém chegue e faça aquilo que era para eu fazer. Com certeza, né? E aí eu vou ficar esperando que apareça alguém. Eu vou eu vou realmente fugir das minhas responsabilidades. E olha, gente, muitas vezes esse fugir das responsabilidades não é porque a pessoa não é capaz de fazer. É porque naquele momento ela não sente nenhuma motivação para fazer. E se eu não estou motivado a fazer, qualquer pessoa que vai aparecer, ela poderá fazer aquilo, e se fizer aquilo já vai ser um favor que está me fazendo. Com certeza. Né? Então, precisamos tomar muito cuidado com isso. Muitas vezes, a gente passa por situações onde ficamos transferindo responsabilidades, e essas responsabilidades não é porque nós não somos aptos para resolver a questão ou não estamos prontos para agir naquela circunstância. É muitas vezes porque estamos desanimados, desmotivados emocionalmente para fazer. Né? Exatamente. Nós temos a participação aqui do Marcelo, aqui de Contagem, e o Marcelo diz assim, ó, graça e paz, amados, Deus abençoe vocês. Quando tenho tempo, vejo o programa, aprendo muito com os pastores, e de ontem para hoje eu tive um sonho, aqui, Guerra, ó, que eu estava passando sangue nos portais da casa e não sei interpretar, né? E eu sou membro aqui da IBL. A questão, nós podemos ir lá no Velho Testamento, né?
O sangue nos portais é realmente Proteção. cobertura, né, do sangue de Jesus. Né? Isso aí, ou uma questão aí que ele está precisando de buscar aí essa cobertura, né? Uma cobertura maior na vida dele, uma cobertura espiritual. Porque aonde, né, os portais lá no Velho Testamento, a morte não entrava, não é? Não entrava a morte. E na questão hoje, o sangue de Jesus ele nos livra o quê? Da morte espiritual. Então nós não sabemos o que está acontecendo, se é a casa dele que precisa de entrar a salvação, se ele precisa dessa cobertura espiritual, não é? Aí está dentro dessa situação aí. Algo tem que acontecer lá para que haja essa cobertura espiritual. Não é? No contexto do sonho, como ele diz que ele é quem estava passando sangue nos umbrais da casa, e entendemos que é na casa dele, então ele precisa estar cobrindo espiritualmente a casa dele, exercendo um sacerdote mais eficiente dentro da sua casa. Então tem uma falha aí, né? Né? Então, tem algo que você está fazendo Sim. na sua casa. Então, você realmente precisa trazer essa proteção do sangue, que é o exercício do sacerdócio, porque o sacerdote não vai sem sangue. Né? E no caso aí tem uma legalidade aí. Aí ele precisa realmente avaliar e trazer Aham. essa cobertura Com certeza. para a sua casa, essa proteção para a sua casa. Né? Então, eu creio que o Senhor já te falou aquilo que está acontecendo e aquilo que você precisa fazer. Amém. Né? Nós temos aqui uma outra participação da Bahia. Esse programa é maravilhoso, não é? E aí entrou uma ligação aqui agora, eu perdi. Ah, tá. Esse programa é maravilhoso, eu estou aprendendo muito. Jesus abençoe vocês cada vez mais. Meu nome é Cícera, da Bahia. Meu esposo só fica em casa assistindo os cultos pela TV. Nunca tem tempo para ir à igreja, mas eu vou. E aí ele está certo ou está errado? Né? Ficar em casa assistindo a Rede Super. E aí? Ele tem que ir à igreja. Claro. Né? Pode assistir a igreja tranquilo, mas também o programa e a TV é uma benção, né? Mas não substitui a comunhão, né? A palavra de Deus é muito clara. Não os deixeis de congregar. Então tem que congregar, né? Que é essa relação de amor fraterno, de estar interagindo uns com os outros, né? Então assim, a TV é uma bênção, glória a Deus por isso, temos muitos programas. E a gente sabe que em muitos lugares, né, a Rede Super tem sido, vamos dizer assim, a igreja para muita gente, né? Mas isso não pode substituir a comunhão com os irmãos. Outra coisa, a esposa está sentindo sozinha. Claro, está sozinha. Né? Ele é uma companhia para ela, Claro. como esposo, como não está falando de cobertura aqui do sangue, ele é a Sim. cobertura dela, não é? Então tem que estar com ela. Uma coisa interessante nessa situação, quando, Rogério, você estava comentando, eu lembrei do texto de Romanos, capítulo 12. É transformar pela renovação da vossa mente. Sim. Você está recebendo, através da Rede Super, que é uma bênção. Isso é algo extremamente importante para você e esse é o propósito da própria existência da Rede Super, inspirar você e levar essa palavra de amor, de paz, de salvação, de perdão, de graça para a sua vida e fazer com que você realmente venha não somente transformar a sua mente, mas ser realmente suprido e alimentado. Uma das preocupações da nossa programação é fazer com que essa programação seja realmente um alimento para você. Mas você tem o outro lado, é transformar esse mundo pela renovação da sua mente. Então, aquilo que você recebe não pode ficar só em você. Então, você precisa compartilhar isso com outras pessoas. E essa relação de compartilhamento através da comunhão, ela é extremamente eficaz e necessária, né? Então,
Deixa a Rede Super abençoar não só a sua vida, mas abençoar a vida dos outros que não têm acesso à Rede Super, através de você. Exatamente. Glória a Deus, é isso mesmo. Nós temos aqui duas participações que vieram pelo nosso CAT. E nós temos aqui a Valéria, DDD 38, aqui interior de Minas Gerais. Meu maior desânimo é estar devendo muito. O que fazer? Gostaria de uma palavra de conforto. E a outra é daqui de Belo Horizonte. Ela diz assim: os pastores têm me edificado as minhas manhãs todos os dias. Obrigado. Gostaria de saber o que é descansar no Senhor. Então vamos por partes, né? Então o desânimo por estar devendo muito, não é? A melhor forma na questão de dívida é você começar a liquidar uma de cada vez. É a melhor forma. E não fazer mais, né? E não fazer mais. Não é? Além de você não fazer mais, começa a trabalhar uma de cada vez. Liquida uma, né? Se tiver 10, você terminou uma e só fica 9. A hora que você estiver lá nos 4 e tal, aí você já vai ficar bem animado. Opa, só falta 4 aqui, então isso vai animando, entendeu? Então vai trabalhando isso aí, procura, começa da menor, né? Começa da menor dívida que você tem. Vai lá, liquida ela e vai, que aí as coisas vão começando a melhorar e Deus vai te dar formas aí. Ora ao Senhor, fala: Senhor, a partir de hoje eu não vou fazer mais dívida e vou pagar aquilo que eu estou devendo. Aí Deus vai trabalhar na sua vida. Aqui a resposta então para a Selma, né? Gostaria de saber o que é descansar no Senhor, irmão. Olha, o Senhor diz para lançarmos sobre Ele todas as nossas ansiedades. E eu creio que esse é o primeiro ponto para que você possa descansar no Senhor. Lançar sobre Ele as suas preocupações e as suas ansiedades. A partir daí, começar a experimentar esse renovo que o Senhor pode trazer para você. Então, para mim, o ponto principal é lançar sobre Ele suas preocupações, suas ansiedades, lançar sobre Ele aquilo que tem te impedido, aquilo que tem te perturbado. Isso não quer dizer que você não tenha que fazer nada. Lancei sobre o Senhor, se Ele quiser Ele pega, se Ele não quiser caia na cabeça de outro. Não é assim. Né? Tem coisas que eu preciso fazer e sou eu que preciso de fazer. Desanimado ou não, a responsabilidade é minha. Né? Então vou buscar ânimo no Senhor para fazer aquilo que eu tenho que fazer. O que eu não posso deixar é que a ansiedade e o desânimo venham me impedir. Exato. Então eu lanço a minha ansiedade sobre o Senhor, lanço o meu desânimo sobre o Senhor para ser fortalecido no Senhor e fazer aquilo que eu preciso fazer. Né? Nós temos a participação aqui do Mário Dantas, lá de Currais Novos, no Rio Grande do Norte. Ele diz assim: parabéns pelo programa. Obrigado, viu, Mário? Ele diz assim: Paulo que o diga. Em 1 Timóteo ele fala de um grande amigo que o animava na prisão. Seu nome era Onesíforo, não é? Onesíforo. E é sempre bom em momentos de fraqueza termos quem nos anime. É verdade, viu, querido? Obrigado pela sua participação. Deus continue abençoando a sua vida aí grandemente. Nossa, aqui o telefone só treme. Treme, não para de chegar, né, assim, participações, e fica complicado a gente colocar todos aqui no ar. Então, eu tenho uma outra participação aqui, de 61, deve ser Brasília. Bom dia, meu nome é Maria do Socorro, eu gostaria de saber... Ah, não, esse aqui é de outra coisa. Meu nome é Maria do Socorro e me sinto totalmente assim. Depois de uma grande vitória que glorificou grandemente o nome do Senhor, depois dessa vitória comecei a ter sintomas de uma fadiga crônica e meu esposo me abandonou, mal consigo me levantar, a depressão tomou conta, a insônia, só oro e choro, não é? Me deem uma luz, graça e paz.
Rogério, nós temos aí duas coisas importantes que precisamos considerar. A primeira delas é o cansaço que vem depois de uma batalha. Os confrontos. E quando essa batalha, normalmente é uma batalha longa, o cansaço ele vem e vem de uma maneira muito forte às vezes. Nós vamos ver isso, por exemplo, uma situação onde a pessoa está convivendo com uma enfermidade e durante muito tempo ela está acompanhando alguém que está enfermo, em tratamento, e vai, e acompanha, e está ali forte o tempo inteiro. E de repente aquela pessoa começa a melhorar e sara, e aí a pessoa que ajudou o outro, ela acaba se prostrando depois. Então, isso, de uma certa maneira, é um desgaste depois de um longo período de luta, sim. E aí vem aquela situação, enquanto eu estou ajudando o outro, eu não posso ser fraco, sim. Eu preciso ser forte. Então, eu vou me envolvendo fisicamente, emocionalmente, vou dando suporte, vou agindo diante da necessidade do outro. Quando eu chego à conclusão de que o outro não precisa mais, aí eu me desarmo e aí o desânimo vem. Aí né? Chega. Então, essa é uma situação. Não sabemos exatamente o que é que a senhora viveu nesse período, dessa batalha e dessa vitória que a senhora falou, que glorificou muito o nome do Senhor. A outra coisa é que imediatamente após essa vitória, a senhora se vê em uma outra luta, que é o fato de seu esposo sair de casa. Pelo que eu entendo, a senhora nem se recuperou de um processo de luta intenso e agora se vê numa outra situação onde precisa lutar. E aí está naquela... E agora, aonde eu tiro forças? Não é? Então, o Senhor que passou com a senhora no primeiro momento é o mesmo Deus e Ele vai passar no outro momento. Aquele que te deu forças e te conduziu a uma vitória, Ele vai continuar te dando forças para te conduzir à próxima vitória. Então, confie no Senhor, creia nele, busque refrigério nele, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder, Amém. Em nome de Jesus. Nós temos uma participação aqui de Bonito, de Pernambuco, né? O nome é a Sueli. Ela diz assim, ó, amo o programa Clínica da Alma, isso me edifica e me cura. Passei por uma das lutas espirituais da minha vida com Jesus, que foi o desânimo. E é o que nos leva à morte, né? Deus abençoe, pastores. Eu sou de Bonito e assisto vocês através de uma parabólica. Glória a Deus, né? Amém. Obrigado pela participação. Tem muitos aqui que não está dando nem... Praticamente quase 100 pessoas, né, mandaram mensagens agora. Não tem como a gente contemplar a todos, né? Então nós queremos assim, ó, permaneça firme, né? Não desanime. Nós vamos continuar, né, amanhã para a gente poder abordar os demais pontos desse tema. E nós queremos orar porque nós só temos meio minuto. Não é, Pastor Guerra? Amém. Vamos orar pelos nossos aqui, todos os nossos participantes. Né? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e oramos por todos que, Senhor, passaram o WhatsApp, que eles passaram o CAT, Senhor. Senhor, esses que estão nos assistindo, Pai, por favor, Senhor, nós abençoamos agora cada vida, pedimos a restauração e pedimos, Senhor, que o Senhor venha retirar o desânimo de cada um. Agora, Senhor. Nós abençoamos cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Obrigado pela sua companhia, obrigado por esse tempo juntos, né? Queremos que esse dia seja um dia abençoado na sua vida e você possa experimentar mais e mais dessa graça abundante que renova e que nos enche de vigor. Amém. Muito obrigado pela sua companhia, Deus te abençoe e até... Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.